estou na FAGEP enquanto diretora de cultura empreendedora. O que é que eu faço enquanto diretora de cultura empreendedora? Eu olho para a formação de lideranças, para o processo de educação de lideranças da nossa rede e também processos de comunicação e da gerenciamento da marca FAGEP. Eu sou estudante de psicologia aqui da UFPE, sou pós-júnior do CIT, que é uma empresa júnior de tecnologia, também da UFPE, mas eu venho lá de Petrolina. Eu vim para Recife para estudar, onde eu estou ali mais ou menos há uns 5 anos, por aí. Então, assim, tenho também os 3 anos de MEG, pensando aí o que é que vem de futuro. Mas, boa, também se vocês quiserem, tipo, se apresentar brevemente, eu acho legal, para a gente poder se conhecer um pouquinho. Então, apresentar, falar o nome de vocês e a EJ de vocês. Quem vocês estão ouvindo. Bora, quem vem? Boa noite, eu me chamo Gabriel, eu sou estudante do 6º período de nutrição da UFPR Recife e eu sou presidente da Alimente Consultoria e Inovação. Boa noite, eu me chamo Luiz Galdino, e faço Ciências Biológicas na Univasf, sou o atual diretor-presidente da Preserve Júnior. Boa, as meninas querem se apresentar também? Boa noite, eu me chamo Carla, eu sou estudante do 3º período do curso de nutrição na UFPE e eu sou representante do setor de projetos na Alimente Consultoria e Inovação. Boa. Eu sou Camille, eu também curso de nutrição na UFPE, eu estou no 4º período e eu estou aqui representando o time de gente de gestão da Alimente também. Juliana quer se apresentar? Eu acho que você está com um problema de conexão. Mas tudo bem, a gente pode seguir também, fiquem à vontade. Eu vou fazer um breve momento aqui de explicação. Hoje a gente vai falar sobre processos internos de uma EJ. Eu me apresentei, eu falei que eu sou pós-júnior do CIT, eu passei 2 anos no CIT, dentro da área de pessoas. Então, eu olhei para a parte de desenvolvimento das pessoas, então como é que a gente desenvolve capacidades, competências também que a gente precisa para dentro do ambiente de trabalho, mas também olhando ali para gestão de pessoas e de processos. Fui diretora de pessoas também dessa área durante 1 ano, então por isso que eu estou aqui fazendo esse treinamento sobre processos internos de uma EJ para vocês. Pode passar, Marcelo, já me apresentei, pode passar mais uma. Falando um pouquinho sobre o que são processos internos. Um processo, ele precisa, para ser entendido como processo, ele precisa ter uma entrada, uma transformação e uma saída. O que é que significa isso? Um processo, ele pode ser uma atividade dentro da EJ, dentro da empresa, instituição de que a gente tem, ou então um agrupamento dessas atividades e que elas são estruturadas de modo que, após essa entrega, a gente entregue ou então ali um produto ou então um serviço. A gente precisa ter um output que realmente é essa saída ali do processo. A gente vai ter alguns exemplos do que são processos internos de uma EJ, mas é tudo do que a gente pode cuidar na parte de gestão. Seja ali, por exemplo, o onboard de membros, e quando novos membros entram na empresa, a gente precisa cuidar da rampagem deles para que eles conheçam a empresa, para que eles conheçam e para que eles também desenvolvam capacidades necessárias para o cargo que ele vai estar ali atuando. Então, nesse exemplo de um onboarding, a gente tem ali um começo, a gente tem um meio e a gente tem um fim. Dentro do onboarding, não necessariamente eu vou entregar um produto no final, mas as pessoas vão estar passando por esses processos e elas também vão estar sendo, digamos que, transformadas durante todo esse processo. E aí a gente tem o output, a gente tem aquela saída de que ela é membros mais preparados para estar
lidando com outros processos na empresa júnior. E aí a gente traz alguns tipos de processos internos, então, desligamento de membros, acompanhamento, onboarding, reuniões que são recorrentes. A gente tem basicamente um grande sistema de gestão quando a gente fala de reuniões, porque existem diversos tipos de reuniões assim. A reunião por si só, ela não necessariamente é um processo interno, mas todo o conjunto de reuniões, ela é um processo porque ela faz parte do gerenciamento da J, da empresa, e elas estão ali por um propósito. Então, seja uma reunião, por exemplo, de capacitação, seja uma reunião de que a gente tem todos os dias, elas possuem um objetivo específico de que a gente tem que atingir ali dentro. O manual de conduta e a capacitação contínua também. Pode passar mais um. E aí, começando com acompanhamento, ele é o processo de que a gente precisa fazer para todo mundo que está ali dentro da empresa. Principalmente dentro de empresa júnior, quando a gente fala de que a gente está aqui para aprender enquanto movimento empresa júnior, a gente precisa, enquanto lideranças de outras pessoas, entender como é que elas estão se desenvolvendo. E aí, todos os membros que estão dentro da nossa J precisam, assim, requerem de nós essa atenção de desenvolvimento e de acompanhamento. No entanto, quando a gente fala de acompanhamento em si, é um processo de que, às vezes, na jornada de alguma pessoa, ela tem alguma dificuldade, seja de entrega, seja de desempenho, seja de pontos de comportamento. De que podem estar ali muito alinhados com o fit cultural, com postura. E aí a gente precisa, dentro da nossa J, ter um requerimento, não requerimento necessariamente, mas um processo bem estabelecido de como esse acompanhamento ele é feito. E aí isso varia, em detalhes de uma J para outra J, como é que se dá esse sistema de acompanhamento, mas basicamente para a gente passar por um acompanhamento, a gente precisa inicialmente observar aquela situação, então eu preciso identificar de que a pessoa dentro do ambiente de trabalho teve comportamentos, condutas que não são adequadas ao que a gente tem. Então, isso é muito importante, a gente precisa ter um manual de conduta, um documento de que ele exemplifique e ele deixe muito claro quais são as regras do ambiente de trabalho. Então, quais são os nossos acordos, o que é permitido, o que não é permitido. Porque a gente precisa ter isso muito bem claro para que a gente consiga estar dizendo para aquela pessoa o que é que ela está fazendo de errado, o que é que ela não está fazendo que é muito legal, e que ela precisa estar mudando aquilo. E aí a gente não tira da nossa cabeça, enquanto pessoas, o que é que eu acho legal, o que é que eu não acho. A gente precisa ter muito bem estabelecido, de forma institucional, realmente, o que é que a gente pode, quais são as regras não negociáveis dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí, a partir do momento em que eu identifico essas ações, ou então eu tenho ali, por exemplo, um baixo desempenho, a pessoa não está efetuando as entregas de que ela precisava apresentar dentro do ambiente de trabalho, eu entro ali no processo de passada de feedbacks. E feedbacks é importante de que a gente tenha uma cultura dentro da nossa empresa, de que ela seja mais natural, que a gente passe feedbacks de forma mais constantes. Só que quando a gente olha ali para pontos de acompanhamento, a gente precisa estar também ali formalizando os feedbacks. Então, se a gente passou o feedback de uma forma mais informal, seja em um curso, seja numa conversa, naquela pessoa de, isso aqui não foi muito legal, e ela voltou a repetir aqueles comportamentos, o feedback ele precisa ser mais formal. Então, entrar em uma reunião, deixar explícito de que aquilo é um feedback, e também é importante passar por escrito aquele feedback no dia, identificando ali o dia que aconteceu aquilo e por quê. Então, por que aquele feedback estava sendo passado, o que é que ele chegou ali a estar indo contra os acordos de que a gente falou lá do manual de conduta.
Após a passada de feedbacks, a gente volta a acompanhar ali aquela pessoa e caso ela volte a apresentar outros comportamentos, a gente passa o feedback novamente. E aí, normalmente, o que acontece dentro de uma J é que dentro desse acompanhamento, ele é um processo também de desligamento. Porque caso a pessoa ela não consiga evoluir dentro desse quadro, ela pode vir a ser desligada da empresa júnior. Então, se no meu primeiro momento eu recebi um feedback formal, eu não consegui melhorar, eu automaticamente recebo um segundo feedback formal. E dentro do segundo feedback formal, eu entro em acompanhamento. E aí, esse acompanhamento, ele precisa ser, primeiro, muito claro. A pessoa precisa saber de que ela está sendo acompanhada, precisa ser metrificado. Então, o que é que eu preciso estar entregando a mais, ou quais são as metas estabelecidas ali, e qual o tempo. Então, normalmente, são 2 semanas de acompanhamento, de fato, dessa pessoa ali naquele processo, para depois de 2 semanas, as pessoas envolvidas voltarem a avaliarem a situação para entender se aquela pessoa evoluiu de comportamento ou se ela evoluiu de performance. E aí, caso ela tenha evoluído, perfeito, o nosso acompanhamento, ele teve resultados, a pessoa conseguiu também estar apresentando esses resultados, ela continua na empresa, se não, infelizmente, é o desligamento. E aí, isso precisa ser muito bem avaliado. A pessoa de que normalmente faz esse processo, né, de acompanhamento, que está acompanhando, precisa ter ali tanto a liderança direta do membro, quanto uma pessoa que seja ali da área de RH ou área de pessoas também, de que é a área de que vai guiar esse processo, dizer quais são as etapas, quais são os tempos, e bater muito isso com a liderança direta ali da pessoa. Então, por exemplo, se eu sou diretora de pessoas de uma J, e eu estou tendo problema com um membro que é da parte de vendas, ele não é meu liderado direto. Então, eu vou ter que fazer esse processo com o diretor de vendas ou o gerente de vendas e estar acompanhando ali esse processo com uma pessoa de que precisa estar tocando isso. Então, a pessoa mais responsável, digamos, ali pelo produto acompanhamento é a pessoa de pessoas. A gente precisa ter uma pessoa de que não esteja envolvida diretamente na situação ali para conseguir estar acompanhando e estar fazendo também essas deliberações. Boa? Até aqui, boa. Pode perguntar. Uma dúvida. Então, no caso, são 2 pessoas que fazem esse acompanhamento? Isso. Assim, isso pode variar também da situação, da EJ também, mas normalmente, assim, o que acontece é o que eu indico também, é de que tenham 2 pessoas acompanhando aquela situação mais de perto, porque precisa ser a liderança da pessoa que tem mais contato e que ela consegue acompanhar diariamente a evolução daquela pessoa. Então, no caso, a não evolução. Mas a gente precisa ter o olhar da pessoa de pessoas, ou de RH ou de G, para entender ali em que caminho a gente está indo, e olhando também no sentido de processo. A pessoa da área de pessoas precisa ser aquela pessoa que pega o manual de conduta, políticas internas da J e anda com ele para cima e para baixo no braço. Então, ela tem que saber quando a pessoa entra em acompanhamento, quais são os critérios, quais são as exceções e por aí vai. E aí é muito interessante que a gente tem essas 2 pessoas. Então, tipo, vamos ter uma reunião de passada de feedback formal, as 2 estão lá presentes. Acho que isso é muito importante, até para a gente ter também ali um reforço do que está sendo dito. Boa? Valeu. Outra dúvida também é em relação a, tipo, se houver um desligamento, por exemplo, e aí vai ter aquela vaga ali, né, em aberto, a gente faria um novo processo seletivo ou esperaria fazer o processo seletivo seguinte para adicionar uma pessoa a mais? Como é que acontece? Tá. Normalmente, não se abre processo seletivo assim que a pessoa é desligada. Depende muito
da data de abertura do processo seletivo. Vocês já tiveram treinamento sobre PS ou sobre processo de diretoria e tal? Já? Eu acho que eu não estava presente se teve, eu não estou lembrado. Tá, Marcelo, me dá um ok, assim. De processo seletivo já e de processo eleitoral é amanhã. Tá, boa. Porque o que acontece, assim, dentro do processo seletivo? A gente precisa ter um calendário bem estabelecido para entender quando a gente abre as inscrições, quando a gente roda ali um processo de desenvolvimento, de treinamentos, quando a gente tem a avaliação daquela pessoa e quando ela entra. Então, normalmente, a gente não abre um processo seletivo assim que uma pessoa ela sai. E a gente precisa lidar ali com a vacância daquela pessoa e reorganizar a casa, digamos assim. Então, se a gente tem, dentro da área de vendas, 3 pessoas e com o desligamento de uma pessoa, a gente fica com 2 pessoas operacional, a gente precisa estar redistribuindo a carga operacional de trabalho ou então realocando pessoas, realocando funções também, para que a gente ainda assim consiga estar estabelecendo esse trabalho de uma forma sustentável. Boa? Obrigado. Nada. Continuando, pode passar mais uma, Marcelo. A gente vem aqui, de fato, com o ponto de desligamento. E aí, isso aqui é muito importante de que vocês entendam que todo desligamento de que a gente faz, assim, em um EJ, em qualquer instituição, inclusive nas instâncias, na própria federação, isso precisa estar seguindo os documentos oficiais da EJ. Que documentos são esses? O Estatuto, Regimento Interno e o Código de Ética do MEC. Então, aqui a gente está apresentando ali mais ou menos um padrão de como a gente pode se seguir, mas isso precisa estar muito alinhado com o que esses documentos falam. Então, se o desligamento de qualquer pessoa da empresa ele precisa ser feito, por exemplo, por uma assembleia, se ele pode ser um desligamento direto a partir da diretoria, ou se ele precisa vir ali com a discussão de toda a empresa, ele precisa muito seguir o que é que está escrito de fato. Então, lembre-se de ter esses documentos debaixo do braço de vocês. Vocês precisam entender o que é que a própria Jota de vocês fala sobre isso. E como é que a gente traz esses documentos de uma forma que seja saudável para todo mundo e que ela seja justa também. E aí, normalmente, esse processo, ele segue essas etapas de a gente ter um acompanhamento, né? A gente ter o primeiro feedback formal. Se essa pessoa ela não evoluir, a gente volta a passar esse feedback, ela entra em acompanhamento. E daí, caso depois desse acompanhamento, se a pessoa ela realmente não consegue evoluir, a gente ali pode partir para as decisões de desligamento. E aí, como é que isso pode acontecer? A gente pode trazer ali para uma reunião de lideranças. Essa reunião de lideranças, ela pode ser reunião das diretorias ou pode ser reunião realmente das lideranças, dependendo do formato de funcionamento da EJ, então juntando diretorias e demais gerências, para entender se aquilo é um caso de fato de desligamento ou não. Se a pessoa ela teve evolução naquele comportamento, daquela conduta, daquela performance ou não. E aí, a partir dessa reunião, entende-se, se for realmente ter o desligamento, a gente precisa evoluir ali para a comunicação. E aí, normalmente, ter a reunião com aquela pessoa, né? Então, as lideranças que estavam envolvidas também na passagem de feedback estarão presentes aqui. Então, a liderança da área de RH, de pessoas, a liderança direta daquela pessoa na passagem de comunicado, né, ali, do desligamento. Então, o que é que a gente fala numa reunião de desligamento? A gente traz o processo, a gente fala como foi o processo, a gente traz os motivos muito bem especificados também, porque, inclusive, assim, se a gente conseguir, principalmente no feedback que a gente passa escrito, ter exemplos, ter datas,
ter bem delimitado ali o que aconteceu, é muito bom também para vocês estarem formalizando o processo. E aí, posteriormente, ao ter essa reunião de comunicado sobre o julgamento, a gente tem uma reunião com a área, que é as pessoas que mais têm um contato com aquela pessoa que está sendo desligada, e após a reunião com o time da área, tem uma reunião geral da EJ, falando sobre o desligamento. E daí é um ponto importante, porque a depender do desligamento, do porquê aquela pessoa está sendo desligada, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está falando para as pessoas. Então, se for um dado sensível, a gente não vai falar. A gente vai falar de forma mais superficial. Minha câmera está caindo, gente. Mas a gente vai falar de uma forma mais superficial, ou falar o que é que aquela pessoa chegou a infringir, ou se são motivos mais pessoais, por exemplo, de que estão sendo envolvidos ali. E aí a gente não entra muito em detalhes. É importante ser documentado, então, tanto os feedbacks que foram passados, falar, inclusive, teve reunião tal dia, com tal pessoa, documentar essa decisão de desligamento por e-mail, enviar ali para aquela pessoa, e aí a gente vem para a remoção dos acessos e offboarding, realmente, ali. Então, ou seja, tirar aquela pessoa dos canais de comunicação, já que ela não pertence mais à AJ, tirar a ela o acesso a documentos, por exemplo, a Google Drive, enfim, coisas de que são sigilosas da AJ, de que ela tinha acesso enquanto membro, mas agora ela não pode ter. Isso é um ponto crucial. Beleza? Alguma dúvida aqui? Boa, pode passar mais uma. Massa. E aí a gente chega com uma coisa mais alta astral aqui. A gente tá falando sobre saída de pessoas, já comecei assim. Agora a gente vem com entrada de pessoas. Sai o clima chato, assim. É mais parecida. Mas aqui é o onboarding de membros. O onboarding de membros, ele nada mais é do que uma preparação para a pessoa vivenciar a EJ. E o que é que significa isso? Então, tipo, a gente teve, sei lá, 3 semanas, 1 mês de processo seletivo, a pessoa entrou. Dentro do processo seletivo, a pessoa vai passar por desafios, ela vai entender um pouco sobre a gente tem treinamentos também durante o processo seletivo, só que tem coisas que não vão para o processo seletivo, seja de treinamento, seja de informações. A pessoa, ela só sabe algumas coisas da EJ quando ela entra. São coisas confidenciais e também ali para o próprio crescimento dela, o que é que faz sentido ser avaliado em processo seletivo, o que é que vale a pena ser desenvolvido posteriormente. Então, para um processo de onboarding, a gente precisa, antes de tudo, entender o que é que uma pessoa precisa saber depois do nosso processo seletivo para ela se adaptar à EJ. E aí, essa palavrinha, adaptação, ela é muito importante. Por quê? Todas as pessoas, quando entram em um novo ambiente de trabalho, elas passam por um processo chamado de rampagem. Então, eu, sei lá, entrei em uma empresa, eu posso ser uma profissional muito boa, assim, ser muito bem qualificada, só que os processos daquela empresa são diferentes do que eu estou acostumada, o sistema de gestão daquela empresa é diferente, e algumas habilidades de que são necessárias no dia a dia são um pouco diferentes e incomuns para mim. Então, assim, apesar de ser uma profissional muito competente, eu nunca fui uma profissional daquela empresa X. E isso, tipo, vale em qualquer lugar, assim, do mundo, realmente. Então, a gente precisa aprender muito o que é a cultura daquele local e também olhar para outras habilidades. E aí, a gente para e a gente vai fazer esse mapeamento de habilidades, ou então até de conhecimentos gerais sobre a EJ. Então, quando eu era do sítio, por exemplo, enquanto diretora de pessoas, boa noite, Matheus, tudo bem? Eu fazia o mapeamento entendendo, por exemplo, o que as pessoas precisam conhecer da história do sítio, quais são as pessoas de que eu quero que elas tenham contato, tipo, pessoas pós-juniores, para que elas entendam de fato o que é a cultura do sítio, o que foi ver aquilo, quais são os pontos essenciais, quais são os nossos gargalos, o que é que nos faz único. E aí isso é muito importante,
para que a gente tenha dentro da nossa gestão pessoas muito alinhadas culturalmente com o que a gente é e com o que a gente quer. Então, qual a nossa missão? Por que a gente está aqui enquanto FAGEP, por exemplo? E aí, eu nem sempre fui FAGEP, eu tive que aprender, é um processo de aprendizagem. E o onboard é exatamente isso, é um processo de aprendizagem para a gente se adaptar mais rápido àquela empresa. E isso pode ser até mesmo considerando ali relações interpessoais. Então, como é que a gente faz com que aquela pessoa novata ela se insira mais rápido no ambiente de trabalho, que ela faça amizades, porque tudo isso reflete muito no desempenho também daquela pessoa, porque se ela se sente bem, se ela se sente confortável dentro daquele ambiente, ela consegue produzir mais. E aí a gente vê, mapeia tudo isso de que é necessário e a gente divide ali em momentos. Então, são habilidades técnicas, são conhecimentos sobre a história, são momentos de integração, e a gente faz um calendário voltado para isso. Aí a gente vem olhando ali para alocação, então, tipo, quem são as pessoas responsáveis por isso, é voltado para quem é que pode participar, então é um momento de história, eu vou trazer pós-junho, assim, eu vou fazer com que a EJ, tipo, as pessoas da EJ, elas tenham contato com pessoas diferentes, e a gente vem para a documentação também. Então, o que é essa documentação? Da mesma forma como a gente fala assim de offboarding, tipo, a pessoa tá saindo, a gente vai tirar o acesso, ela precisou ter o acesso em algum momento. Então, ela precisa aprender, sei lá, como mexer no Telegram, como mexer no Discord, como mexer no Notion, como mexer no Google Drive, caso ela não saiba. Ou seja, tipo, plataformas, sistemas de que aquela J ela tem, e ela precisa ter acesso também a essas documentações. Então, tipo, está ali no e-mail da instituição, está nesses meios de comunicação, e também é importante a gente ter o termo de voluntariado, né, de quando a pessoa ela entra na EJ. Então, sempre quando uma pessoa entra na EJ e ela é novata, ela precisa assinar ali um termo de compromisso, e de que também pode variar muito, dizendo de que ela se compromete, ela tem deveres, mas ela também tem ali direitos dentro daquela EJ, inclusive enquanto lei, assim, mas especificando de que é um trabalho voluntário, tá? E aí esse documento ele precisa ser assinado, normalmente a gente assina ele por plataforma digital também, ou seja, a gente envia por e-mail e a pessoa assina digitalmente. Massa? Boa, pode fazer uma, Marcelo. E aí, reuniões da EJ. Aqui a gente vai olhar muito para ritos. Acho que, inclusive, tem outro slide falando de ritos. Mas, assim, eu trouxe logo, tipo, alguns exemplos do que a gente pode ter enquanto reuniões das EJs. Por exemplo, reunião geral, reunião diária, reunião de diretoria, reunião de lideranças. E aí, tipo, dentro de cada reunião, a gente tem um objetivo específico, porque aquilo está acontecendo, mas a gente também tem um público específico. Então, uma reunião geral, ela é uma reunião de que a gente tem repasses gerais da EJ. E quais são os próximos passos? A gente, normalmente, tem RG, que ela é quinzenal ou ela é mensal, por exemplo. Então, se a gente tem 15 pessoas, 7 pessoas, 30 pessoas, 60 pessoas na EJ, a reunião geral é para todas elas. Então, desde o operacional até o nível estratégico da EJ, onde a gente vai falar sobre o que aconteceu, quais foram os problemas, os gargalos, mas também os nossos ganhos, o que a gente vai estar fazendo. Então, é uma grande reunião ali de atualizações, mas muito também de integração. A gente tá juntando toda a galerinha junto, assim, e aproveitar. E aí, a gente tem reunião diária. Então, por exemplo, juntar todas as pessoas da área de vendas, da área de projetos, da área de pessoas e por aí vai. Para que a gente consiga estar discutindo o que é que está sendo feito, quais são os nossos objetivos e quais são os passos de que a gente vai ter ali dentro da nossa J. Inclusive, isso acontece tipo, muito com a própria FAGEP. A gente tem reuniões gerais que são quinzenais e a gente tem reunião da área também, de que acontecem semanalmente. E daí, o que a gente pode fazer
na reunião diária. A gente precisa estar se planejando, entender para onde o nosso trabalho está indo. Então, por exemplo, a gente é de vendas, a gente precisa fechar X contratos, a gente já entrou em contato com X, uma quantidade X de leads, a gente conseguiu evoluir tanto. E aí, a partir disso, quais são os nossos passos, quais são as nossas estratégias realmente para estar conseguindo o nosso objetivo. E aí, a gente desce para atividades. Então, fulaninho X vai fazer tal coisa, tem tal objetivo, prazo X. A fulaninho Y vai fazer tal coisa, prazo Y, objetivo Y também. E aí, a gente pode seguir também, dependendo ali da plataforma que a Jota usa, a gente pode seguir também, normalmente, ele tá fazendo para a gente faz sprints, que ali é um período curto de atividades de uma semana. Então, a gente estabelece que cada pessoa vai estar fazendo em uma semana, mas divide ali pequenos prazos dentro dela. Então, tal coisa você precisa fazer até quarta, outra coisa até quinta, e por aí vai. Reunião de diretoria, onde a gente junta toda a diretoria daquela instância da Jota, enfim. E aí, reunião de diretoria é importante que seja pelo menos semanal. Pode acontecer, por exemplo, 2 vezes na semana, varia também, mas é importante pelo menos uma vez na semana, para vocês conseguirem discutir quais são os nossos planejamentos, fazer uma avaliação de membros também. Então, até uma dica, é importante, enquanto diretoria, principalmente de EJ, tá olhando ali, ter um olhar pelo menos uma vez ou quinzenalmente para a reunião para fazer uma avaliação dos membros. Então, como é que eles estão indo, como é que está a evolução, o que é que estão precisando de ajuda, será que tem alguém que precisa entrar em acompanhamento? E aí a gente faz também essas construções estratégicas voltadas para o time. E aí, reunião de lideranças. Reunião de lideranças, elas normalmente juntam ali as diretorias, as gerências, depende muito do organograma, né, da AJ, mas normalmente junta isso, para estar tendo um olhar um pouco mais estratégico, tanto para atividades, ganhos, como para membros também. Então, quais são os maiores problemas que a gente está tendo dentro da EJ, o que a gente pode fazer, quais são os nossos planejamentos, e por aí vai. Boa? Aqui só são alguns exemplos que a gente pode ter. A gente pode ter, por exemplo, dailies, que são reuniões muito rapidinhas, tipo de 30 minutos no máximo, de que a gente tem todos os dias, junto com o nosso time. Então, por exemplo, se eu sou de financeiro, eu vou juntar as 4 pessoas do meu time, 3 pessoas do meu time financeiro, 30 minutos toda semana, para a gente falar muito rápido o que é que a gente já fez naquele dia, o que é que a gente fez no dia anterior, o que é que a gente não conseguiu fazer e por que a gente não conseguiu fazer. A gente pode ter reuniões como, por exemplo, retrospectives, que aí acontece uma vez ao mês, quinzenalmente também, que são reuniões ali mais de feedback 360, ou seja, temos 6 pessoas aqui na call, nós 6 nos sentamos ali naquela reunião e passamos feedbacks um ao outro. Então, a gente olha, tipo, tanto para trabalho individual da pessoa, como trabalho diário. Então, o que é que a gente fez dar certo? O que é que a gente fez dar errado? O que é que deu errado no nosso planejamento? Para a gente reavaliar a nossa rota também. Boa? Alguma dúvida sobre isso? Massa. Pode passar. E aí, como eu falei, a gente segue isso como ritos. O que são ritos? Ritos é basicamente uma lei. Ritos, ele demonstra muito o que é que, enquanto EJ, a gente tá dizendo ali qual a nossa cultura também. Então, por exemplo, se eu acho que é importante ter um momento de comemoração todo mês e faz parte da cultura da minha EJ, eu preciso estabelecer isso. Porque ritos é o que as pessoas vão viver diariamente enquanto cultura da EJ. Então, trazendo até um exemplo disso, dentro da minha J de origem, que era o City, eles possuem um valor que se chama Vai Lá, Marca e Comemora, que fala muito sobre juntar o time realmente para comemorar as vitórias que o time teve, sabe? E é muito comum que às vezes no dia a dia, na correria, a gente
esqueça o que aquele valor ele significa, ou a gente não consiga estar refletindo 100% o que ele significa, sabe? E aí, para ter realmente um rito estabelecido e refletir isso, a gente tinha todo o contrato de que era fechado, era já um acordo mútuo de que a Jota ia sair para comemorar. Seja, tipo, descer para uma lanchonete e comer um bolinho, seja para sair todo mundo junto à noite, uma coisa mais off, assim, já era muito estabelecido. E aí, tipo, podia ser um contrato de R$100, podia ser um contrato de R$100.000. Não importava. Tipo, o que era importante era estar junto e refletir aquela cultura, refletir aquele valor. Então, assim, os ritos, eles estão ali por um motivo, eles têm um objetivo. Então, a reunião geral é para a gente estar junto, é para a gente tomar decisões juntas. Os pulsos, inclusive, que eu não falei, pulsos é muito importante. Enquanto lideranças, a gente precisa estar avaliando o desempenho e desenvolvimento, principalmente, dos nossos liderados. E aí, os pulsos, eles são momentos, ou para uns, assim, one-on-one, que pode ser chamado também assim, que é uma reunião de líder para liderado direto, em que a gente tem ali uma conversa muito franca sobre como está a experiência da pessoa na Jota, como é que está o crescimento dela, e tem essa passada de feedback. E é o ponto mais crucial para a gente conseguir fazer um acompanhamento bom daquela pessoa. E aí eu trouxe outros exemplos, né? O momento de comemoração e a dele também, que são aqueles momentos todos os dias de 30 minutinhos. Boa? Conseguiram compreender tudo direitinho? Massa. Aí pode passar, Marcelo. Tá. Agora, tipo, olhando para a capacitação do time. Normalmente a gente esquece um pouquinho sobre isso, mas capacitação ele precisa ser crucial e precisa ser constante. Porque se a gente quer que a nossa Jota evolua, que a gente consiga ter novos produtos, que a gente consiga inovar, ou que a gente consiga, sei lá, continuar fechando o contrato, a gente precisa continuar investindo no nosso time. Inclusive, eu recebi hoje, quando era diretora de pessoas, eu me inscrevia em tudo que era coisa de newsletter, essas coisas. E aí eu recebo um monte de conteúdo, assim, do nada. E aí, tipo, tem até um carinha que ele é muito famoso dentro de RH, que ele fala de que você deve cuidar das pessoas, dos produtos e dos lucros da sua empresa. Tudo nessa ordem. Porque se a gente não cuida das nossas pessoas, a gente não consegue ter um investimento a longo prazo. Porque são as pessoas que desenvolvem a nossa empresa. São as pessoas que tocam diretamente o produto que a gente vende para o nosso cliente. São as pessoas que elas conseguem evoluir esse produto. São as pessoas que conseguem evoluir o modelo de negócios da nossa Jota. Então, é muito importante, se a gente quiser realmente ser uma Jota que continue a alavancar e a crescer, que a gente traga essa continuidade de capacitações. E aí, trazer jornadas de capacitações é muito importante. A gente calendariza, a gente identifica quais são os pontos importantes que as pessoas precisam desenvolver dentro da Jota. A gente calendariza realmente, então vai ter tal treinamento, da mesma forma como vocês estão tendo essa jornada de capacitação, dentro do PUF também. Então, tipo, a gente olha muito para o que é que uma EJ, ela precisa aprender antes de ser federada, por exemplo. A gente pega essas competências, ou então, tipo, processos, puxa ela para treinamentos, e dentro de treinamentos a gente calendariza. Então, a jornada de comunicação de capacitação dentro de AJ é basicamente a mesma coisa. A gente olha para competências, então, tipo, eu quero que uma pessoa ela tenha uma dicção muito boa. Então, eu vou trazer um treinamento de oratória. Eu quero que uma pessoa, ela venda muito bem. Então, eu vou trazer um treinamento sobre vendas, sobre prospecção, sobre estratégias de negociação e por aí vai. E aí, tipo, a gente pode ter esse produto de forma perene, que aconteça sempre. Então, sei lá, todo mês a EJ
se junta para ter um momento de capacitação. Ou a gente tem uma pessoa cuidando somente nisso, sabe? Aí depende muito de como a gente também divide essas funções dentro da EJ. Eu vou passar para tu, Carlos, mas daí só trazendo um exemplo. Eu falei que eu era de pessoas na minha EJ de origem. Assim que eu entrei, eu era especialista em desenvolvimento, então eu olhava somente para isso. Meu papel era olhar para como as pessoas estavam desenvolvendo e para quais treinamentos a gente precisava trazer internamente para a Jota. Então, quinzenalmente trazia conteúdo, pode ser de formas diferentes, sabe? Não precisa ser um momento síncrono que a gente para, a gente conversa, a gente traz uma pessoa, a gente pode, sei lá, tipo, ter indicação de livro, a gente pode ter um momento de roda de conversa, e por aí vai. Tem diferentes formas de fazer isso acontecer. O importante é capacitar as pessoas da nossa empresa. Pode falar, Carlos. Eu sempre tenho muita dúvida sobre a questão do treinamento. Acho que tá dando retorno no teu microfone. Pronto. Eu sempre tenho muita dúvida, porque as empresas que elas têm muito tempo, né? Tem os pós que eles conseguem dar esses treinamentos, enfim, tem uma rede legal. Mas eu sempre fico muito perdido, porque eu não tenho um GT que consiga trazer esses treinamentos para a minha empresa júnior. Você teria algum canal que facilitaria isso? Porque, além do Sebrae, hoje a minha empresa júnior não tem mais, além dos treinamentos agora da FEGEP, né? A gente não tem outros cursos. Boa. É muito importante eu trazer isso. E aí, o que é que a gente pode estar fazendo? O principal canal que vocês podem estar utilizando para isso é, inclusive, a FEGEP. Então, sejam as pessoas que fazem parte da FEGEP, que têm experiências muito diversas, assim, diferentes EJs, diferentes setores, e podem estar auxiliando vocês de diferentes formas, como também que já atuaram em diferentes áreas nas suas EJs de origem, como também, enquanto FEGEP, a gente conhece também outros pós-juniores, não somente das nossas EJs de origem, sabe? Mas de outras EJs também, e que a gente pode estar auxiliando, assim, com recomendações e ponte de contato também. Então, tipo, chegar mais fácil nessas pessoas que têm ali esse conhecimento mais vasto, que conhecem mais sobre o MEG e tá linkando vocês com essas pessoas. E aí é o que eu mais falo, assim, aproveitar a FEGEP como ponto de contato para isso. Boa. Faz sempre recomendações, assim, sempre. Inclusive, é algo que a gente faz muito nos nossos momentos, seja em reuniões, assim, gerais que a gente tem com a nossa rede, trazer pós-júnior, nos nossos eventos também, a gente traz muito pós-júnior, que já está no mercado de trabalho também, já formou faz tempo, já passou assim, faz já anos, e aproveitar também esse conhecimento deles. Então, aproveitem da gente para isso. Boa? Pede passar, Marcelo. E aí, acho que, tipo, pra finalizar, a gente tem um manual de conduta. E aí, depois disso, lá na frente, que a gente tem alguns documentos que orientam muito o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode fazer dentro da EJ. Mas o manual vai ser um documento escrito mesmo, que tem ali todos os direitos e deveres dos membros dentro da EJ. Então, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso pedir, o que é que eu não posso. Então, é basicamente a gente ter um relacionamento ali dentro do ambiente de trabalho que ele é muito claro. Então, a partir do manual de conduta, eu vou saber em que momento eu passo feedback, em que momento eu coloco uma pessoa em acompanhamento, em que momento ela é desligada diretamente. Então, é muito importante a gente ter isso, tipo, bem claro, bem específico também, para a gente conseguir estar direcionando o que é que a gente precisa dentro do nosso ambiente de trabalho, da EJ, e como a gente deve agir. Então, o que é que um membro da FEGEP fala, o que é que um membro da FEGEP não fala sobre hipótese nenhuma. E aí, entendendo que a gente está sendo a imagem daquela instituição. Então, se for algo de que
aquela J, ela não compactua, que ela não acredita, a gente vai trazer isso no manual de conduta, deixando muito claro de que aquela pessoa ela não pode se comportar daquela forma, né? Entendendo de que, caso ela venha desrespeitar isso, de que está por escrito, pode haver consequências como um feedback, como um desligamento. E aí, trazendo alguns exemplos do que a gente pode ter dentro do manual de conduta, a vestimenta na sala, então o famoso dress code, tipo, tem algumas AJs, por exemplo, de que são mais livres, então pode usar, por exemplo, chinela, tem outras AJs que precisa estar utilizando vestimentas formais, dado muito ali pelo relacionamento com o curso, dado também ali a natureza da EJ, alocações na sede da EJ, então, quando tal área vem presencialmente para a sala da EJ, como é que a gente divide as pessoas na sala da EJ, pode ser isso também. Canais de comunicação da empresa, então, quais canais a gente usa para se comunicar internamente, quais canais a gente usa para se comunicar com os clientes, o que a gente faz dali para estar mostrando também a imagem da nossa J, postura durante tudo, aí trazendo postura durante reuniões com clientes, mas assim, postura de qualquer modo, tipo, como eu ajo com um colega de trabalho, como eu ajo com uma pessoa externa, como eu ajo com o cliente, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, políticas de pontos que entram ali em acompanhamento, então, tipo, a pessoa recebeu 2 feedbacks, ela entra em acompanhamento, deixar isso muito bem explícito também no manual de conduta, e o que leva a pessoa a levar uma advertência. Então, poxa, eu faltei 2 vezes reunião geral, então, tipo, já levo feedback em relação a isso. Ou eu fui rude e xinguei um cliente, vou levar feedback formal. E por aí vai. E aí, é muito importante que vocês tenham esse manual de políticas para que tanto seja muito claro o relacionamento que vocês têm com as pessoas das AJs, então, tipo, elas consigam entender o que é esperado delas, e isso torna o ambiente mais leve, inclusive, sob o olhar de pessoas, mas que também proteja a J sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. Então, tipo, eu dei feedback para uma pessoa e ela tá falando que aquele feedback é injusto. Se você estiver assistido pelo manual de conduta, pelo estatuto, pelo regimento interno da EJ, tá tudo bem, sabe? Você tem aquele documento escrito falando o porquê a pessoa recebeu aquele feedback formal, o que é que levou ela àquela situação. E aí, é basicamente tudo que a gente precisa ali ter como lei dentro da nossa EJ. Boa? Mas, pode passar, Marcelo. Aí, eu finalizo o momento realmente de falar sobre processos internos e EJs. Caso vocês tenham alguma dúvida também a mais, vocês podem estar falando. Eu deixei meu contato, eu acho. Passa aí, Marcelo. Não, deixei não, mas eu vou ajeitar o slide e eu mando para vocês com o meu contato, tipo, caso vocês precisem, mas vocês podem também estar pedindo para Marcelo ou qualquer coisa. E é isso, gente. Caso vocês queiram falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, o momento é esse. Se não, também tá super tranquilo, tá?